Traga o vinho mais caro, disse o idoso ao garçom. O gerente ordenou que ele fosse embora. Péssima decisão. O que estava prestes a acontecer naquele restaurante naquela noite mudaria a vida de muitas pessoas, mas ninguém sabia ainda. Ninguém imaginava que aquele homem de 71 anos, com camisa desgastada e sapatos velhos, estava prestes a dar uma lição que jamais esqueceriam. Uma lição sobre aparências, sobre prepotência e sobre o verdadeiro valor das pessoas. Porque o que aqueles funcionários fizeram com Alfredo e Marta naquela noite nunca deveria ter acontecido. E o que Alfredo lhes devolveria os deixaria sem palavras. Alfredo Braga empurrou a porta de vidro do restaurante mais elegante da cidade. Segurou a mão de Marta com ternura. 50 anos juntos, meio século de amor, risadas, desafios e sonhos compartilhados. E aquela noite ele queria surpreendê-la. Queria dar a ela um momento inesquecível, uma lembrança perfeita para celebrar tudo o que haviam construído. Mas o que encontraram ao cruzar aquela porta não foi celebração, foi desprezo. Os olhares chegaram primeiro, frios, cortantes, julgadores. Um casal na mesa do canto trocou sorrisos zombeteiros. Um homem de terno impecável olhou Alfredo de cima a baixo e negou com a cabeça. A anfitriã do restaurante, uma mulher de vestido justo e expressão altiva, levantou uma sobrancelha. Depois olhou para o outro lado, como se ignorá-los fosse a coisa mais natural do mundo. Marta apertou a mão de Alfredo. Ele sentiu o desconforto de sua esposa, mas sorriu. Sempre sorria, porque Alfredo sabia algo que ninguém mais naquele lugar sabia. Algo que os donos daquele restaurante descobririam tarde demais. Leonardo Castelo, o garçom, foi o primeiro a se aproximar. 31 anos, rosto cansado, olhos que denunciavam anos de suportar humilhações alheias. Parou diante do casal, olhou suas roupas simples, a camisa amarrotada de Alfredo, o suéter tricotado de Marta, e algo dentro dele se quebrou, porque Leonardo sabia o que viria, conhecia as regras, as malditas regras do restaurante. Mas ainda assim, tentou ser gentil. Boa noite, disse com voz suave. Sejam bem-vindos. Alfredo sorriu. Obrigado, jovem. Viemos jantar. É uma ocasião especial. Leonardo assentiu. Mas antes que pudesse responder, uma voz autoritária cortou o ar. Castelo. Uma palavra. Agora. Era Germano Gomes, o gerente. 37 anos de lealdade cega a um manual de protocolo projetado para excluir, para classificar, para julgar as pessoas por sua aparência e não por sua humanidade. Aproximou-se com passos firmes, olhar duro, postura rígida. Leonardo baixou a cabeça. Sabia o que viria e odiava cada segundo do que estava prestes a fazer. Germano observou Alfredo e Marta com desdém mal disfarçado. Depois falou alto o suficiente para que outras mesas ouvissem. Senhor Castelo, acho que há um mal-entendido aqui. Este estabelecimento tem políticas muito claras a respeito do código de vestimenta. Receio que não possamos atender pessoas que não cumpram nossos padrões. O silêncio caiu como uma pedra. Várias mesas pararam de conversar. Os olhos se cravaram na cena. Marta sentiu que o ar ficava pesado. Alfredo, por outro lado, apenas observou o gerente. Tranquilo, sereno, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. E veja bem, ele sabia. Agora, antes de continuar com esta história, quero pedir algo importante. Se você está gostando deste relato, se quer saber o que acontecerá com Alfredo e Marta, deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder histórias como esta que fazem você refletir. E comente de onde está nos assistindo. Se você é daqueles que sempre acompanham este canal, escreva sempre acompanho nos comentários. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias reais, emocionantes, que tocam o coração. Agora sim, vamos continuar. Alfredo olhou Germano diretamente nos olhos, sem raiva, sem vergonha, apenas com uma calma que desconcertava. Entendo, disse com voz suave. Mas veja bem, reservei esta mesa há 3 semanas, liguei pessoalmente. Confirmaram que estava tudo certo, até paguei um depósito adiantado. Germano franziu a testa. Aquilo era verdade. Havia uma reserva em nome de Braga, mas as regras eram as regras. E ele não ia permitir que um casal de idosos mal vestidos arruinasse a imagem do estabelecimento. Senhor, compreenda, as reservas não eximem do código de vestimenta. Este é um restaurante de alto nível. Temos uma reputação a manter. Marta sentiu as lágrimas ameaçarem sair.
50 anos de casamento. E isso era o que seu marido havia planejado com tanto amor. Alfredo apertou suavemente sua mão. Está tudo bem, meu amor, sussurrou. Confia em mim. Leonardo observava a cena com o estômago revirado. Odiava aquilo, odiava cada maldita regra daquele lugar. Odiava a forma como Germano tratava as pessoas como se fossem objetos classificáveis. Mas precisava do emprego. Tinha uma mãe doente em casa. Contas a pagar. Não podia se dar ao luxo de ser demitido por defender dois desconhecidos. Germano cruzou os braços. Sinto muito, mas devem se retirar. Se desejarem, posso recomendar outros estabelecimentos mais adequados à situação de vocês. Seu tom era frio, calculado, projetado para humilhar sem parecer diretamente grosseiro. Alfredo assentiu lentamente. Compreendo sua posição, mas antes de irmos, gostaria de fazer algo. Só uma coisa. Permitam-me pedir uma garrafa de vinho. Pagarei imediatamente e depois iremos embora sem causar problemas. É nosso aniversário. 50 anos. Só queremos fazer um brinde. Nada mais. Germano suspirou com exasperação evidente. Aquilo era ridículo. Mas se desse aquela pequena concessão, talvez fossem embora rápido e sem fazer escândalo. Está bem. Uma garrafa. Rápido. Leonardo, atenda-os. Leonardo aproximou-se com seu bloquinho, a voz mal audível. Qual vinho desejam pedir? Alfredo sorriu, aquele sorriso tranquilo que guardava segredos. Traga o vinho mais caro que tiverem na adega, o melhor que este restaurante pode oferecer. O silêncio foi absoluto. Leonardo piscou várias vezes, como se não tivesse ouvido direito. Germano ficou congelado. As mesas próximas pararam de fingir que não estavam escutando. Todos olhavam agora, porque o vinho mais caro daquele restaurante não era qualquer coisa. Era uma garrafa de Chateau Margaux 1995, valor $4.800. Leonardo engoliu seco. Senhor, o senhor tem certeza? Esse vinho é muito caro. Alfredo assentiu com serenidade. Tenho certeza. É uma ocasião especial. Minha esposa merece o melhor. Sempre mereceu. Germano interveio com voz cortante. Senhor, esse vinho custa quase $5.000. Não acho que o senhor... Ele parou, mas a mensagem era clara. Não acho que você possa pagar. Alfredo colocou a mão no bolso da calça gasta. Tirou uma carteira de couro velha, abriu-a devagar e de dentro extraiu um cartão. Não era dourado, não era preto. Era de platina polida. O tipo de cartão que apenas bancos privados emitem para clientes com patrimônios superiores a $10 milhões. Colocou-o sobre a mesa com suavidade. Acho que isto cobrirá o custo. Germano olhou o cartão. Seu rosto mudou. Empalideceu ligeiramente, porque ele sabia o que aquele cartão significava. Havia visto apenas 2 em toda a sua carreira, e ambos pertenciam a magnatas empresariais de renome internacional. Leonardo também o viu, e algo dentro dele começou a despertar, uma mistura de esperança e curiosidade. Quem era realmente aquele homem? Germano pigarreou. Eu vou verificar com a adega. Um momento, por favor. Afastou-se com passos rápidos, tentando manter a compostura. Mas sua mente já estava em caos. Havia cometido um erro, possivelmente um erro enorme. Enquanto isso, nas mesas próximas, as conversas recomeçaram em sussurros. Uma mulher de vestido vermelho murmurou para seu acompanhante. Viu aquele cartão? Meu marido tem um parecido. Só dão para pessoas com fortunas imensas. Um homem de terno cinza observou Alfredo com renovado interesse. Talvez tivesse julgado rápido demais. Leonardo permaneceu ao lado da mesa. Sentia que devia se desculpar, mas não sabia como. Alfredo olhou-o com gentileza. Não se preocupe, jovem. Sei que está apenas fazendo seu trabalho. Leonardo assentiu, agradecido por aquelas palavras. Mas a vergonha continuava ali, queimando em seu peito. Momentos depois, Germano voltou. Sua atitude havia mudado. Já não era arrogante, era cautelosa, quase nervosa. Senhor Braga, lamento a confusão. Estamos trazendo o vinho que solicitou. Também gostaria de oferecer nossa melhor mesa com vista para o jardim. Cortesia da casa. Alfredo negou com a cabeça. Não, obrigado. Só o vinho. Depois iremos embora, como o senhor sugeriu. Há outros estabelecimentos mais adequados à nossa situação. O golpe foi sutil, mas certeiro. Germano sentiu cada palavra como um soco silencioso. Senhor, eu não quis dizer. Alfredo levantou a mão. Não é necessário explicar. Entendo perfeitamente. Vocês têm suas regras e as seguem à risca.
Isso é admirável. Muito profissional. Leonardo chegou com a garrafa. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto a segurava. Era linda, elegante. O rótulo mostrava o brasão da vinícola francesa. $4.800 em uma única garrafa. Colocou-a sobre a mesa com reverência. Desejam que eu a abra, senhor? Alfredo olhou a garrafa. Depois olhou para Marta. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, de outra coisa, de orgulho, de amor, de gratidão por ter um marido que, mesmo em meio à humilhação, escolhia a dignidade. Sim, disse Alfredo. Abra, por favor. Leonardo abriu a garrafa com precisão profissional. O aroma do vinho encheu o ar. Era requintado, profundo, complexo. Serviu um pouco em uma das taças de cristal. Alfredo pegou a taça e aproximou-a de Marta. Por 50 anos, meu amor. Por cada momento vivido. Por cada risada compartilhada. Por cada lágrima enxugada. Por nós. Marta sorriu entre lágrimas. Por nós, Alfredo. Brindaram. O som do cristal ressoou suavemente. E naquele momento algo mudou no restaurante. Porque o que ninguém sabia ainda era que Alfredo Braga não era um homem qualquer. E o que estava prestes a se revelar abalaria os alicerces daquele lugar. Mas isso ainda não havia chegado. Ainda faltava o melhor. Alfredo e Marta beberam devagar, saboreando cada gole. Não pelo preço do vinho, mas pelo que representava. 50 anos de vida compartilhada, de criar uma família, de construir sonhos juntos, de escolher o amor todos os dias, mesmo quando foi difícil. Leonardo observava a uma distância respeitosa. Havia algo naquele casal que o comovia. A forma como Alfredo olhava para Marta, como se ela fosse a coisa mais valiosa do mundo. A forma como ela lhe sorria com aquela ternura que só vem de décadas de se conhecerem profundamente. São pobres, pensou Leonardo, mas ricos em algo que o dinheiro nunca compra. Germano, por outro lado, estava inquieto. Aquele cartão de platina o atormentava. Havia verificado o nome no sistema de reservas. Alfredo Braga. Soava familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Pegou seu celular, discretamente buscou o nome na internet. E o que encontrou o deixou gelado. Alfredo Braga, 71 anos, empresário industrial aposentado, fundador e antigo diretor executivo da Indústrias Braga, uma das maiores empresas manufatureiras do país. Patrimônio estimado em $52 milhões. Conhecido por seu perfil discreto, por recusar entrevistas, por viver com simplicidade, apesar de sua fortuna, e por sua generosidade silenciosa, com causas educacionais e de saúde. Germano sentiu que o chão se abria sob seus pés. Havia expulsado um dos homens mais ricos da região. Pior ainda, havia-o humilhado publicamente. Sua carreira poderia terminar naquela mesma noite. Os donos do restaurante, Estevão e Juliana Figueira, eram conhecidos por sua obsessão com imagem e conexões sociais. Se soubessem disso, o demitiriam sem hesitar. Respirou fundo. Tinha que consertar aquilo. Rápido. Aproximou-se da mesa com um sorriso forçado. Senhor Braga, permita-me oferecer desculpas formais. Houve um mal-entendido lamentável. Gostaria de convidá-los para jantar, tudo por conta da casa. Nosso menu completo, os melhores pratos como demonstração de nosso profundo respeito e... Alfredo levantou a mão. Não, obrigado. Já pagamos o vinho. É mais que suficiente. Terminaremos esta garrafa e iremos embora, como o senhor sugeriu desde o início. Germano insistiu com voz cada vez mais desesperada. Senhor, por favor, permita-me compensar. O senhor não pensa que... A voz de Alfredo continuava suave, mas havia algo nela agora, uma firmeza tranquila. O senhor seguiu as regras do seu restaurante. Essas regras dizem que pessoas como nós não são bem-vindas aqui. Ou estou enganado? Germano abriu a boca, mas não saíram palavras. Porque Alfredo tinha razão, eram exatamente aquelas as regras, escritas no Manual de Operações do Restaurante, seção 3, parágrafo 7. Reserva-se o direito de admissão baseado na apresentação pessoal adequada ao nível do estabelecimento. Marta olhou para seu marido. Alfredo, vamos embora. Já não importa. Alfredo assentiu. Você tem razão, meu amor. Já não importa. Mas antes de sairmos, há algo que gostaria que soubessem. Levantou-se devagar. Sua voz não era alta, mas no silêncio do restaurante todos podiam ouvi-la. Há 30 anos eu trabalhava em uma fábrica, 12 horas por dia, 6 dias por semana.
Minhas mãos estavam sujas de graxa e óleo, minha roupa sempre manchada. Meu salário mal dava para alimentar minha família. Mas um dia entrei em um pequeno restaurante, nada luxuoso, só um lugar simples. E o dono me tratou como se eu fosse o cliente mais importante do mundo. Serviu-me com um sorriso, ofereceu-me o melhor assento disponível. E quando não consegui pagar a conta completa, porque me faltaram alguns dólares, ele disse: pague quando puder. Todos passamos por momentos difíceis. Alfredo fez uma pausa. Marta tinha lágrimas correndo pelo rosto. Ela conhecia aquela história, havia vivido com ele. Aquele homem me deu mais que comida naquele dia, continuou Alfredo. Deu-me dignidade. Lembrou-me que meu valor não dependia da minha aparência ou da minha conta bancária. E nunca esqueci. Anos depois, quando meu negócio cresceu, voltei àquele restaurante. Paguei aquela dívida e ofereci uma sociedade. Hoje aquele homem é dono de 5 restaurantes de sucesso. Não porque eu lhe dei dinheiro, mas porque ele sempre teve algo que o dinheiro não pode comprar: humanidade. O silêncio no restaurante era absoluto. Ninguém se movia, ninguém respirava. Alfredo olhou para Germano diretamente. Vocês têm um restaurante lindo, elegante, impressionante. Mas falta o mais importante. Falta coração. Falta a compreensão de que a verdadeira riqueza não está nas aparências. Está em como tratamos os outros. Pegou a mão de Marta. Vamos, meu amor. Vamos procurar outro lugar. Um lugar onde nos recebam pelo que somos, não por como nos vestimos. Leonardo deu um passo à frente. Sua voz tremia. Senhor Braga, eu lamento muito. O senhor e sua esposa não mereciam isso. Ninguém merece. E se me permite dizer algo, este trabalho paga minhas contas, mas tira minha alma cada vez que tenho que seguir essas malditas regras. Alfredo olhou-o com compreensão. Eu sei, jovem. Vi nos seus olhos desde o início. Você não é como eles. Continua aqui porque precisa do emprego. Isso não faz de você cúmplice. Faz de você humano. Leonardo sentiu que algo se quebrava dentro dele. Uma decisão que havia adiado por meses, talvez anos. Senhor Gomes, eu peço demissão. Efetivo, imediatamente. Não posso mais trabalhar em um lugar que me obriga a tratar as pessoas como se fossem lixo. Germano empalideceu. Castelo, espere. Não, interrompeu Leonardo. Já esperei o suficiente. Fico com minha dignidade, mesmo que isso signifique procurar outro emprego amanhã. Alfredo sorriu. Venha conosco, jovem. Quero falar com você lá fora. Os 3 caminharam em direção à saída. Mas antes de cruzar a porta, Alfredo parou. Virou-se para o restaurante. Seu olhar percorreu as mesas, os clientes que haviam julgado, os funcionários que haviam observado em silêncio e, finalmente, Germano, que estava paralisado no meio do salão. Este restaurante pertence aos senhores Figueira, não é? Perguntou Alfredo. Germano assentiu confuso. Bem, diga a eles que Alfredo Braga esteve aqui e que lembrarei desta noite com muita clareza. E com essas palavras, saiu do restaurante de mãos dadas com sua esposa. Leonardo o seguiu com o coração batendo forte. Não sabia o que viria depois, mas sabia que havia tomado a decisão certa. O que nenhum deles sabia era que aquela noite apenas começava e que o que aconteceria nas próximas horas mudaria muitas vidas para sempre. Do lado de fora do restaurante, sob as luzes da rua, Alfredo parou. Olhou para Leonardo com atenção. O jovem tinha os olhos brilhantes, uma mistura de medo e libertação. Acabara de pedir demissão do único emprego que sustentava sua família, mas pela primeira vez em anos se sentia leve. Como você se chama? Perguntou Alfredo. Leonardo Castelo, senhor. Tem família, Leonardo? Sim, minha mãe. Ela está doente. Precisa de remédios caros. Por isso eu trabalhava lá, mesmo odiando cada dia. Alfredo assentiu. Entendo. Marta aproximou-se e tocou suavemente o braço do jovem. Você fez a coisa certa. Sempre há empregos. Mas a dignidade, uma vez perdida, é difícil de recuperar. Leonardo não soube o que dizer. Aqueles 2 idosos que acabara de conhecer falavam com ele com mais carinho do que seu próprio chefe em 3 anos de serviço. Obrigado, sussurrou. Por entenderem. Alfredo tirou um cartão da carteira. Não era o de platina, era um simples cartão de visita. Nele um nome, Alfredo Braga, e um número de telefone. Ligue para mim amanhã de manhã. Tenho alguns contatos na indústria hoteleira e de serviços. Pessoas que valorizam o bom atendimento e a honestidade. Vou ajudá-lo a encontrar algo melhor. Leonardo pegou o cartão com mãos trêmulas. Senhor,
Não sei como agradecer. Não me agradeça. Apenas me prometa algo. Quando tiver a oportunidade de ajudar outra pessoa, faça, sem esperar nada em troca. É assim que o mundo melhora, uma pessoa de cada vez. Leonardo assentiu emocionado. Eu prometo. Alfredo sorriu. Agora vá para casa. Abrace sua mãe e descanse tranquilo. Tudo vai dar certo. Leonardo despediu-se com uma reverência e foi embora caminhando. Seus passos eram leves, como se tivessem tirado um peso enorme de seus ombros. Marta olhou para seu marido com ternura. Você sempre faz isso, não é? Sempre encontra uma forma de ajudar. Alfredo deu de ombros. É o certo, nada mais. Agora vamos procurar aquele lugar onde possamos jantar como deve ser. Sem julgamentos, sem olhares. Só você e eu. Caminharam pela rua de mãos dadas e a 2 quarteirões dali encontraram um pequeno restaurante familiar. Não tinha luzes elegantes, não tinha cristais nem toalhas importadas, mas tinha algo melhor. Tinha alma. A dona, uma mulher de uns 50 anos, chamada Estela Paredes, recebeu-os com um sorriso genuíno. Sejam bem-vindos. Entrem, por favor. Tenho uma mesa perfeita para vocês. Sentou-os perto da janela. Trouxe água fresca, explicou o menu com orgulho. Cada prato preparado com receitas de sua avó. Nada luxuoso, apenas comida honesta feita com amor. Alfredo e Marta pediram, e quando a comida chegou, souberam que haviam encontrado exatamente o que procuravam. Sabor, calor, humanidade. Enquanto isso, no restaurante dos Figueira, o caos começava. Germano havia ligado para seus chefes. Estevão e Juliana chegaram 30 minutos depois, furiosos, confusos, exigindo explicações. Você deixou Alfredo Braga ir embora, gritou Estevão. Tem ideia de quem é esse homem? É um dos empresários mais respeitados do país. Poderia ter trazido dezenas de clientes de alto nível. Poderia ter investido em nosso negócio. Juliana interrompeu, igualmente furiosa. E não só isso, você o humilhou na frente de outros clientes. Isso é um desastre de relações públicas. Sabe quanto dano uma avaliação negativa de alguém como ele pode causar? Germano tentou se defender. Eu só segui as regras. As regras que vocês escreveram. O código de vestimenta. Os padrões de apresentação. Fiz exatamente o que vocês me mandaram fazer. Estevão cerrou os punhos. As regras são para gente comum, não para milionários. Como você não conseguiu distinguir? Porque ele não parecia milionário, respondeu Germano com frustração crescente. Vestia-se como qualquer pessoa mais velha. Como eu ia saber? Juliana balançou a cabeça. Isso é imperdoável. Você nos custou uma fortuna em reputação. Está demitido. Pegue suas coisas e vá embora. Germano sentiu o mundo desabar. Mas algo dentro dele já estava quebrado desde o momento em que viu o olhar de Alfredo. Aquele olhar que não tinha raiva, só decepção. Está bem, disse com voz cansada. Vou embora. Mas antes de ir, quero que saibam algo. As regras deste lugar estão podres. Não são padrões de qualidade, são ferramentas de exclusão. E vocês sabem disso. O pior não é que perderam um cliente rico. O pior é que perderam a oportunidade de serem pessoas melhores. Saiu do restaurante sem olhar para trás. Estevão e Juliana ficaram sozinhos no meio do salão. Os clientes murmuravam. Alguns pediam a conta. Outros olhavam seus celulares escrevendo avaliações negativas em tempo real. A noite havia se tornado um desastre. Enquanto isso, no pequeno restaurante de Estela, Alfredo e Marta terminavam seu jantar. Havia sido perfeito. Simples, delicioso, real. Alfredo pediu a conta. Estela trouxe com um sorriso. Espero que tenham gostado. Muito, respondeu Marta. Há anos não comíamos tão bem. Alfredo olhou a conta. $42. Tirou a carteira e deixou $200 sobre a mesa. Estela piscou. Senhor, isso é demais. Alfredo negou com a cabeça. Não, é exatamente o que você merece. Pelo serviço, pela comida, mas acima de tudo, por nos tratar como seres humanos. Isso não tem preço. Estela sentiu lágrimas se formando. Vocês são muito gentis. Obrigada mesmo. Alfredo levantou-se. Antes de irmos, gostaria de perguntar algo. Você já pensou em expandir seu negócio? Abrir mais locais? Estela riu com tristeza. É um sonho, mas não tenho capital. Os empréstimos são impossíveis de conseguir e os investidores não se interessam por lugares pequenos como este. Alfredo assentiu. O que diria se alguém estivesse disposto a investir? Sem tirar seu controle, sem mudar sua essência, apenas ajudando você a crescer. Estela olhou-o confusa.
Está falando sério? Completamente. Tenho experiência em negócios e gosto de investir em pessoas boas que fazem coisas boas. Pense nisso. Aqui está meu cartão. Me ligue se tiver interesse. Sem pressão. Entregou seu cartão. Estela o pegou com mãos trêmulas. Não sabia quem era aquele homem, mas algo lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar. Alfredo e Marta saíram do restaurante. A noite estava fresca. As estrelas brilhavam. Caminharam em silêncio por um tempo. Finalmente Marta falou: "Você fez muita gente feliz hoje. Leonardo, Estela, até aquele gerente, embora ele ainda não saiba." Alfredo sorriu. "O mundo está cheio de gente boa esperando uma oportunidade. Só precisam que alguém acredite neles. E você sempre acredita. Sempre." Pararam sob um poste de luz. Alfredo olhou para sua esposa. 50 anos juntos, e ainda a amava como no primeiro dia. "Feliz aniversário, meu amor." Marta o abraçou. "O melhor aniversário de todos. Não pelo vinho caro, mas por me lembrar por que me apaixonei por você." Beijaram-se sob as estrelas. Duas pessoas simples com fortunas que outros não podiam ver, porque a verdadeira riqueza nunca esteve em suas contas bancárias, esteve em seus corações. 3 semanas depois, as coisas haviam mudado muito. Leonardo Castelo trabalhava agora em um dos hotéis mais prestigiados da cidade, não como garçom, como supervisor de atendimento ao cliente. Conseguiu o cargo graças à recomendação de Alfredo e, pela primeira vez em anos, ia trabalhar com um sorriso. Sua mãe havia recebido os tratamentos que precisava e ele dormia tranquilo, sabendo que nunca mais teria que humilhar alguém para manter seu emprego. Estela Paredes assinou um contrato de investimento com Alfredo. Ele colocou o capital, ela manteve o controle criativo e operacional. Em 6 meses, abririam 2 novas filiais. Tudo sob a mesma filosofia. Comida honesta, preços justos e tratamento humano para cada cliente que cruzasse a porta. Sem importar sua aparência, sem importar sua conta bancária. Germano Gomes também mudou. Depois de ser demitido, passou semanas refletindo. Havia seguido regras sem questioná-las. Havia medido as pessoas por suas roupas em vez de seu caráter, e isso o havia transformado em alguém que já não reconhecia. Uma tarde reuniu coragem e ligou para o número no cartão que Alfredo havia deixado no restaurante. Não esperava resposta, mas Alfredo atendeu e o ouviu. Sem julgá-lo, sem rancor, Alfredo ofereceu algo inesperado. Não um emprego, mas uma lição. Convidou-o a trabalhar como voluntário em um refeitório comunitário durante 3 meses, sem salário, apenas para aprender a servir, a ver as pessoas além de suas aparências. Germano aceitou, e aqueles 3 meses mudaram sua vida. Conheceu histórias, rostos, sonhos quebrados e esperanças vivas. E quando terminou, Alfredo o recomendou para um cargo gerencial em um restaurante novo, um que valorizava o serviço genuíno acima da exclusividade superficial. Mas o restaurante dos Figueira não teve tanta sorte. As avaliações negativas se multiplicaram, não apenas pelo que aconteceu com Alfredo, mas porque outros clientes começaram a compartilhar suas próprias histórias de discriminação, de julgamentos, de humilhações. A verdade veio à tona e a comunidade respondeu. As reservas caíram. As mesas ficavam vazias. Os investidores se retiraram. Estevão e Juliana tentaram consertar o estrago. Publicaram desculpas, prometeram mudanças. Mas palavras sem ações não convencem. As pessoas haviam visto quem eles realmente eram e decidiram levar seu dinheiro para lugares onde fossem tratadas com dignidade. 6 meses depois do incidente, o restaurante fechou suas portas. Não por falta de qualidade na comida, mas por falta de humanidade no serviço. Os Figueira aprenderam uma lição dolorosa, mas necessária, que um negócio sem coração nunca sobrevive a longo prazo, porque as pessoas não buscam apenas comida, buscam experiências, conexões, respeito. 1 ano depois daquela noite, Alfredo e Marta voltaram ao mesmo lugar onde havia estado o antigo restaurante. Agora era outra coisa. Um centro comunitário, um espaço onde qualquer pessoa podia receber refeições gratuitas, aulas de ofícios, apoio para procurar emprego. Alfredo havia comprado o prédio e o havia transformado em algo que realmente servia à comunidade. Marta observou o lugar com olhos brilhantes. Isto é lindo, Alfredo. Mais lindo que qualquer restaurante luxuoso. Alfredo assentiu. Sempre quis que este lugar significasse algo diferente. Agora significa.
Leonardo chegou naquela tarde com sua mãe. Ela caminhava melhor, sorria mais. Queria conhecer o homem que havia mudado a vida de seu filho. Quando viu Alfredo, abraçou-o com lágrimas. O Senhor devolveu a esperança. Não só ao meu filho, a mim também. Alfredo sorriu com humildade. Ele devolveu a si mesmo. Eu apenas mostrei uma porta. Ele decidiu atravessá-la. Estela também estava lá. Seus 2 novos restaurantes iam incrivelmente bem, mas toda semana doava comida ao centro comunitário, porque nunca esqueceu de onde veio e sabia que seu sucesso não era apenas seu, era compartilhado. Germano chegou por último. Vinha com sua família, sua esposa, seus 2 filhos pequenos. Queria que conhecessem o homem que lhe havia dado uma segunda chance. Senhor Braga, disse com voz emocionada, obrigado por não desistir de mim, por me ensinar o que realmente importa. Alfredo deu um tapinha em seu ombro. Todos merecemos segundas chances, Germano. O que você faz com elas é o que define quem você é. Naquela noite, todos jantaram juntos, no mesmo lugar onde uma vez Alfredo havia sido rejeitado. Mas agora não havia discriminação. Não havia julgamentos. Apenas pessoas compartilhando alimentos, histórias, risadas, humanidade. Marta pegou a mão de Alfredo. Este foi o melhor aniversário que poderíamos ter. Não porque celebramos aquele dia, mas porque o que vivemos nos permitiu criar isto. Alfredo olhou ao redor. Para Leonardo servindo comida com um sorriso, para Estela organizando doações, para Germano brincando com seus filhos, para dezenas de pessoas comendo sem se preocupar com suas aparências ou suas contas bancárias. E soube que havia feito a coisa certa, porque no final era isso que importava. Não quanto dinheiro você tinha, não que roupa vestia, não que título carregava, mas como tratava os outros, como usava seus recursos, como decidia viver cada dia. A verdadeira riqueza sempre esteve ali, na bondade, na generosidade, na capacidade de ver além das aparências e na coragem de agir segundo esses valores, mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo quando era mais fácil não fazer. Alfredo e Marta saíram do centro naquela noite de mãos dadas, como sempre. 50 anos juntos, e ainda caminhavam o mesmo caminho. O caminho da humildade, do amor, da dignidade. Esse caminho que tantos esquecem, mas que quando você se lembra, muda tudo. E foi assim que uma noite que começou com humilhação terminou transformando vidas. Porque às vezes, as melhores lições vêm dos momentos mais difíceis. E as pessoas mais valiosas são aquelas que os outros não se dão ao trabalho de enxergar. Se esta história tocou você, se fez você refletir sobre como tratamos os outros, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração e nos lembram do que realmente importa. Compartilhe este vídeo com alguém que precise se lembrar do valor da humildade e comente algo rápido, como adorei a história de Alfredo, para que eu saiba que você assistiu até o final. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo que vale a pena. Obrigado por me acompanhar até o final. Nos vemos na próxima história.